Olá, eu sou o Roblitai e bem-vindos ao RPG Sem Filtro, o quadro em que a gente está discutindo aí sobre os sistemas de RPG de cada uma das editoras brasileiras, tá? A primeira temporada do RPG Sem Filtro a gente debateu temas polêmicos aí sobre RPG, a playlist tá na descrição da primeira temporada, e nessa segunda temporada do quadro a gente resolveu falar aí sobre as editoras brasileiras e os seus principais sistemas, né? Claro, não vai ter como a gente falar sobre todas as editoras aqui, mas a gente deu prioridade principalmente para as parceiras aí do Dados Mágicos RPG, beleza? Inclusive, Editora Tria hoje é o nosso assunto. Nós temos o cupom aí com a Editora Tria, que é o Dados Mágicos 10, tá? Para você ganhar um descontinho em qualquer compra sua. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos nessa. Conto com a presença hoje de, claro, sempre minha fiel companheira, Mione. Boa tarde, minha querida, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Então hoje tem bastante coisa aí pra gente falar, né? Da Tria hoje, tem bastante. Olha, se tem uma editora que lança sistema de RPG sem dó nem piedade é a Tria, velho, você tá louco. E o nosso convidado especial para esse quadro de hoje é o Adrian, lá da Torre Arcana 7. Bem-vindo, meu querido. Fala, gente. Muito obrigado por terem me chamado aqui. E vai ser um prazer falar sobre a Tria, que é uma editora aí que eu tenho acompanhado bastante nos últimos tempos e tenho ficado bem satisfeito também com a entrega deles. Como o Oblitai falou, né? É muito RPG. Nossa. E ainda muito por vir. É, eles têm um planejamento absurdo, assim. Quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Tria, foi lá atrás com sistemas que pra mim, pelo menos, eram desconhecidos, mas logo quando eu fui estudar um pouco sobre eles, eu soube que lá fora eles eram bem aclamados, né? Que foi efetivamente o Symbaroum RPG e o Beyond the Wall. E já eu não sei se exatamente no Symbaroum eles tiveram essa mesma estratégia, mas acredito eu que sim. Só que no Beyond the Wall, que eu já comecei a acompanhar mais de perto, eles lançaram uma estratégia que me surpreendeu muito. E eu até no começo eu até duvidei, eu falei assim, cara, eles não vão conseguir sustentar isso, todos os financiamentos coletivos. E eles sustentaram, tá? Até hoje rola isso, que é o quê? Liberar o PDF para a galera que apoiou assim que a meta base do financiamento coletivo é batida. Então, vamos supor, tem lá a meta do sistema é 60 mil reais, assim que bate a meta, todo mundo que já realizou o apoio recebe o PDF pronto, galera, pronto do sistema, traduzido, diagramado e não sei o que, e você já pode sair jogando. Isso era algo, até então, pelo menos pra mim, inédito aqui no Brasil, eu não havia visto nenhuma editora fazendo algo nesse sentido, e é muito que a certeza da qualidade do trabalho deles, né? Porque eu fico imaginando, eu como uma editora, pra eu bancar uma ideia dessa, eu já investi tempo e dinheiro comprando os direitos, traduzindo, diagramando e não sei o que, você tem que ter uma certeza muito grande de que aquele projeto vai ser um sucesso. Porque senão, imagina o tanto de dinheiro que você perde. E isso me surpreendeu demais ali com a Tria Editora. Tem sido uma baita de uma sacada que eu não sei se outra editora fazia isso antes, tá, galera? Pode ser até que eles nem foram pioneiro nisso, mas eu vi esse projeto vindo deles, primeiramente, e deu muito certo, assim. Foi um negócio que me surpreendeu. Logo na minha primeira experiência com a Tria Editora, eu já fui arrebatado e surpreendido com esse negócio de PDF liberado. Ousado, arriscado, mas é aquilo, né? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Adrian, qual foi o seu primeiro contato aí com a Editora Tria? Cara, eu ia falar praticamente a mesma coisa. O primeiro financiamento que eu participei da Tria foi do Symbaroum. Eu peguei só o escudo porque eu ainda não conhecia o sistema, não conhecia a editora, mas exatamente isso que você falou, da liberação do PDF, assim que a meta base é batida, foi algo que me chamou muita atenção. Eu já participei de muito financiamento coletivo e às vezes a gente sabe a dor que é receber o material digital, né, sem falar do físico, que você investiu lá atrás, né? Porque eu acho que o financiamento coletivo tem sido algo tão presente nas editoras hoje aqui no Brasil, pela segurança que traz para a editora também, como você comentou. Às vezes você não quer investir aquilo tudo sem saber se vai ter mercado para aquilo. Então, fazendo financiamento coletivo, você garante que você tem ali o consumidor que vai te trazer o retorno daquele investimento. Porém, a minha sensação, participando de vários financiamentos, é que muitas vezes algumas editoras começam a tratar isso como se fosse uma venda normal. E não como que é um voto de confiança do consumidor, de investir o dinheiro dele, às vezes 2 anos antes dele estar com o produto em mãos e falar, eu acredito no trabalho de vocês, está aqui meu dinheiro e traz esse livro aqui pra gente. Então acho que a Tria, trazendo
essa confiança de mão dupla. Bom, se vocês estão confiando no nosso trabalho, a gente também já está confiando de trazer o produto digital para você já começar a experienciar esse RPG agora. Até porque eu imagino que o hype, quando a pessoa vai e apoia o projeto, ela tá doida para jogar já, né? Todo mundo acho que fica muito ansioso. Então, acho que é um incentivo a mais quando você recebe o produto, como você falou, PDF já diagramado. Não é claro, ele é a primeira versão, né, daquele PDF público, ele ainda passa por revisões antes de ir para a gráfica em si, mas ele já é um produto já refinado, não é um documento, num PDF em branco, né, já é o PDF, já os moldes dele. Então, realmente foi algo que me chamou muita atenção, cara. E até um que a gente vai comentar hoje também, foi o primeiro que eu realmente financiei os livros, foi o Hope Finder, porque ele é um sistema de um dos criadores de Pathfinder, que é meu sistema preferido, em que ele fez um hack, né, do sistema. Ele pegou o core de Pathfinder e criou esse outro RPG que a gente vai falar um pouco, que é de Apocalipse Zumbi. Mas realmente, daí pra frente, eu falei, poxa, quando eu recebi o livro físico, eu falei, caramba, o trabalho dos caras, além dessa questão de entregar o PDF de antemão, ainda o trabalho físico, né, de impressão, de entrega, é primoroso, os prazos, a grandíssima maioria dos financiamentos que eu participei deles, entregues no prazo, tudo direitinho. A comunicação deles é algo também que eu quero já acrescentar aqui, fenomenal. Não sei se todo mundo que está assistindo e que acompanha a Tria sabe, mas eles têm canais no WhatsApp para cada RPG que eles lançam. Então você pode entrar na comunidade deles e falar assim, eu participo desse sistema. E lá a galera vai estar conversando sobre o sistema. Eles vão tirar dúvidas, né? Sempre que dá, porque é muita gente, né? A galera vai se ajudando. Então, cara, essa questão da confiança, a proximidade com a comunidade, acho que são os principais pontos assim, que me chamam a atenção na editora. São muito profissionais, né? Mi, qual foi o seu primeiro contato aí com a Tria Editora? O primeiro contato foi, inclusive, uma one-shot que tem aqui no Dados Mágicos, que foi o de Lancer. Foi a primeira vez que eu tive contato. Baita sucesso também. Foi muito bom. Eu confesso que quando quando o Lúcio chegou com essa opção, eu falei assim, cara, vamos ver. Não sei se eu vou gostar tanto assim, porque eu sou um pouquinho chata com esse estilo de RPG. Mas, nossa, eu amei. Eu fui terminar e falei assim, ok. Falei que vai vir a próxima sessão, entendeu? One shot, problema de vocês. Mas, cara, eu amei demais. Porque você tem... Pela questão dos dois tipos, né, de ficha, digamos assim, que você acaba fazendo. Então, foi muito legal, cara. Eu gostei bastante. E depois foi Cosmere, né? Foi o segundo RPG que eu joguei da Tria. Foi muito legal também. Muito bom. Já vamos puxar ele aqui, inclusive. Mas só para concluir, realmente, né? A Tria, ela surpreendeu muito pelo profissionalismo. Porque a impressão que eu tenho com editoras que começam agora é que eles vão aprendendo fazendo, sabe? Tipo assim, vamos ir fazendo, a gente vai ver como funciona e a gente vai organizando, assim. Não é... Cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas sempre desse modo vai acabar faltando alguma coisa. E a impressão que eu tenho da Tria é que eles são bem profissionais no sentido de, cara, vamos tentar preparar o máximo possível, diminuir a margem de erro, o máximo que der antes da gente começar isso, para realmente conseguir entregar alguma coisa ali de qualidade. E foi uma surpresa para muita gente, já vamos puxar o Cosmere RPG aí então, foi uma surpresa para muita gente quando a Tria anunciou que seria aí a editora do Cosmere RPG no Brasil, porque galera, o Cosmere é uma coisa muito grande, tá? Esse financiamento coletivo do Cosmere RPG lá na gringa, ele é o maior financiamento coletivo da história do RPG. Foram 90 milhões de dólares. Galera, é muita coisa. Além do que, ele carrega um nome, uma marca muito grande, né? O Cosmere, ele é do autor Brandon Sanderson e traz consigo uma série de literatura mesmo muito prestigiada. Talvez a série de fantasia mais renomada aí dos últimos tempos, sem a menor dúvida, e é a obra-prima do autor. E aí, quando a Tria anunciou que seria o Cosmere RPG, várias pessoas acabaram indagando, né? Nossa, sério? Será que eles vão conseguir dar esse passo todo e tudo mais? E agora que a gente tá com finalmente aí os livros em mãos, surpreendeu bastante, né? Porque o livro ele veio exatamente a mesma qualidade lá de fora, com a caixa, o corte lateral dourado do livro, que é maravilhoso, foi uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção. E eles trouxeram já o combo completo do Cosmere RPG, que era envolvendo ali o livro de regras, o livro do mundo, né? Eles chamam de guia, não de livro, então guia de regras, guia do mundo, e a aventura Pisa-Pedras, que eu também tô tendo a oportunidade de jogar agora, então eu acho que de todos os sistemas que a gente vai falar da Tria, com certeza o que eu tô mais
aprofundado é o Cosmere RPG por estar narrando a campanha e tudo mais, e por ser muito fã da série de livros, né? Eu já li todos que saíram aqui no Brasil e é, de fato, a minha saga de fantasia favorita, não tem nem o que... O segundo lugar tá muito distante, assim, mas me surpreendeu. A Tria ser a protagonista do lançamento do maior RPG financiado do mundo aí, foi doideira. O sistema em si, ele vem com o melhor dos dois mundos, né? O Adrian, que manja bastante de Pathfinder, ele vai saber falar bem disso, porque eles basicamente contrataram ali as pessoas, games designer, tanto do Pathfinder quanto do D&D. Literalmente o pessoal do Cosmere RPG roubou esses profissionais aí das suas empresas, para ter pago salários altíssimos, né? E eles... meio que para fazer o sistema do Cosmere, eles juntaram o melhor que os dois sistemas tinham, que são os dois sistemas de fantasia medieval de maior renome lá do lado de fora. Então a gente tem aquela parada que eu acho que veio do Pathfinder, né, de você ter ações diferentes para realizar no seu turno, então você vai decidir ali se você age rápido, age devagar, e o que mais surpreende para mim, o que eu mais gosto, é a mecânica dos caminhos, né? Nós temos lá os caminhos heróicos e os caminhos radiantes. E aí já entra num parafuso da própria lore que eu não vou me aprofundar muito aqui. O ponto negativo desse sistema pra mim é que eu acho que quem pegar pra jogar sem ter um conhecimento aí dos livros, da fantasia em si, vai ficar devendo um pouco. Lógico, o Guia do Mundo ele vai trazer muito sobre isso pra galera que quer aprender. Mas eu acho que meio que ler pelo menos o primeiro ali, o segundo livro, é algo meio essencial. Eu assisti algumas lives assim, e dentre as lives que eu assisti que a galera não teve esse contato com um romance, parecia que ficava faltando alguma coisa. Não sei, essa aqui é a minha impressão. O que vocês acham aí do Cosmere RPG? Fiquem à vontade. Cara, então, eu não conhecia os livros do Sanderson, né? Então, quando eu fui jogar, teve alguma... Eu consegui pegar de boa pela questão do que me foi falado e que eu fui pesquisando antes de criar meu personagem. Eu consegui pegar o suficiente para poder jogar. É lógico que ser um sistema que é base que você tem toda essa lore antes dele, acaba tendo uma dificuldade um pouquinho maior de você entender também o sistema antes de você ler os livros. Mas eu acho que isso não é algo que atrapalha. Na verdade, é algo que faz você querer ler depois de jogar. Eu fiquei com muita vontade de ler os livros dele, de entender melhor desse universo que parece muito bom. Então, assim, pode ser uma boa para quem gosta tanto de ler livros de romance, né, quanto jogar RPG. É uma coisa que você une o melhor dos dois mundos. E quem gosta muito de ler, pelo menos assim, no meu grupo de amigos que curte ler, a gente sempre se imagina no lugar dos personagens. Então você tem um RPG no qual você realmente pode ser um dos personagens. Eu acho isso muito legal, muito interessante, assim. E uma coisa que eu vi no Cosmere é o dilema, né, de você você conseguir juntar o seu tático e narrativo ao mesmo tempo, porque também é uma coisa que você tem muita parte da narrativa, você tem um sistema, você tem muita parte da narrativa, e eu acho que isso fez com que eu gostasse mais. Eu gosto muito da parte mais de narrativa, de RP e tudo mais. Será então, que gosta? Será? Eu acho. Então foi algo que me atraiu bastante, entendeu? Nesse sistema, né? Então, apesar de eu posso falar aqui como uma pessoa que não leu os livros, apesar de ter sido uma pessoa que não leu os livros dele, eu não tive dificuldade em entender o necessário ali pra entrar no universo, mas é aquela coisa, tipo, beleza, terminei de jogar, agora eu quero ler os livros. Então, recomendo pra quem for comprar Cosmere, já compra tudo junto, entendeu? Quase que faz o combo, né? Faz o combo, entendeu? Eu tenho certeza que você vai gostar, mas acho que pra narrar é interessante que a pessoa já tenha um conhecimento melhor do universo. E aí, Adrian, conhece o Cosmere RPG? Isso, então. O meu pacote do Cosmere eu também comprei, né, na época da pré-venda lá. Chegou essa semana, inclusive. E em relação, porque o Cosmere, né, para quem não conhece, não sei se tem alguém que não conhece, é um conjunto de universos ali compartilhado, né, do autor. Então, a saga que eu tô familiarizado é o Mistborn, o Nascido nas Brumas. E esse que saiu, esse primeiro compêndio, é em relação a outra saga de livros, né, que é o Guerra nas Tempestades. Esse, eu ainda tô no início do primeiro livro. E essa semana eu marquei pra gente jogar presencialmente aqui com algumas pessoas que conhecem o livro. E eu vou me aventurar exatamente nessa parte mais difícil, que é não ter o background do jogo, mas começar a se apresentar também através do RPG. Inclusive, tá aqui do meu lado, ó, essa aventura que eu achei sensacional.
Os Primeiros Passos, que é um livro que vem junto com esse pacote, né, que eu comprei do Cosmere. E eu achei muito interessante a sacada que eles tiveram, que os jogadores começam com uma ficha em branco. E a parte inicial toda da one shot é você fazendo escolhas, como se fosse um quiz narrativo. E a cada escolha que você faz, você vai preenchendo partes da sua ficha. E no final desse primeiro 1/3 da sessão, os personagens são criados ali durante o jogo. Então achei isso uma sacada muito boa. E acredito que vai ajudar também, tanto a mim quanto os jogadores, já ir aprendendo como é que funciona. Como o Oblitai comentou, né? Muito próximo do D20, né? Padrão, você rola um D20, soma sua perícia, soma seu atributo e vê se passou. Mas mesmo assim, eu acho que esse, literalmente, primeiros passos que eles colocaram aqui de introdução vai ser muito interessante para como o jogo flui, né? Para os jogadores conhecerem também. Mas, cara, o pacote em si físico, maravilhoso, a caixa, os livros, as imagens, a impressão, tudo realmente esplendoroso, os dados. Cara, eu tô muito ansioso para jogar. Infelizmente, ainda é um cenário que eu não conheço muito, mas, como a Mione falou, eu tinha começado a ler antes, tive que parar porque às vezes não dá tempo, né? Os livros são um pouco grandes. Consideravelmente grandes. E tenho certeza que depois de começar a jogar eu vou voltar a ler, com certeza. Ou ler ou ouvir pro audiolivro. Cara, e é legal porque os primeiros passos ali, a aventura introdutória, ela já tem um gancho perfeito para você emendar na campanha do Pisa Pedras, né? Então, e esses dois materiais, eles foram co-escritos pelo próprio Brandon Sanderson, que é o criador de tudo isso. E o jeito que eles organizam é realmente... eu acho que eles pressentiram essa dificuldade, entre aspas. Eu não acho que você... ficar curioso pra ler o livro é um problema, porque os livros são muito bons, é mais uma solução, tipo assim, olha, vamos embarcar nessa aventura todo mundo junto, a gente já emenda um clube do livro aqui, a gente joga um RPG de final de semana, lê alguns capítulos durante a semana, a gente debate sobre o livro, depois joga a campanha e tal, dá pra fazer um mix de experiência fenomenal pra quem tem um grupo de amigos aí de RPG fiel. E essa aventura dá pra sentir muito o braço do escritor ali, o Brandon Sanderson guiando a aventura, porque é muito reconhecível do estilo. Eu tô adorando, na minha mesa a gente tá acabando a aventura 2 do Pisa Pedras, e tem sido uma experiência bem legal, assim. Eu acho que o sistema, ele não é difícil em si, o mais difícil fica um pouco ali a cargo da descrição, né, da narrativa, por conta de ser uma alta fantasia, então é um mundo muito diferente do nosso, mas, né, nada que fazer do seu jeito também atrapalhe a história, não. Dá pra jogar. E é um baita sucesso, galera. Se vocês ainda não jogaram Cosmere RPG, experimentem, porque, sério mesmo, vale muito a pena. Quer acrescentar? Eu tenho uma dúvida, Blitai. Mande. Eu tenho uma dúvida pra você em específico, nesse caso. Opa, vamos lá. Que é... Sempre que tem sistema mais genérico de alta fantasia, como D&D, Pathfinder, por exemplo, o próprio Shadow of the Demon Lord, eles são mais genéricos, ou seja, eles não estão vinculados com um cenário já pré-existente. Sim. Eu tenho muito interesse em RPGs como o Cosmere, que ele existe o cenário, toda a lore por trás, e aí cria-se um sistema para emular, né, para simular você estar jogando dentro da história daqueles livros. Sim. O quão bem você acha que o sistema de RPG combina com o cenário de Cosmere, você que já conhecia antes do sistema de regra? Cara, a impressão que dá, combina muito, tá? A impressão que dá é que o escritor, ele fez o sistema para escrever a história, e não o contrário. Porque dá pra ver, por exemplo, sem spoiler aqui, galera, o personagem principal, um deles, é o Kaladin, né? E o Kaladin, ele dá pra ver certinho os caminhos heróicos que o livro traz, que são efetivamente as classes do sistema, que ele percorre ao longo da aventura. Então, dá pra ver, por exemplo, isso não é spoiler, porque é logo do começo do livro, que ele já teve ali um conhecimento sobre medicina, então ele já passou pelo caminho heróico ali do cirurgião, do erudito cirurgião. Dá pra ver depois que ele foi pro caminho do soldado, que é onde efetivamente o livro começa, então tem lá o caminho do soldado realmente, ele era um lanceiro, então encaixa certinho, conforme o arco dos personagens ao longo da história, dá pra você montar perfeitamente eles dentro do sistema, sem mudar nada da história. Então é bizarro, assim. Acho que isso se deve muito ao fato de que o escritor, ele é aquele escritor da magia, da hard magic, né? Ele tem todo o sistema de magia muito bem elaborado antes de escrever o livro.
E a Mione, que é a autora aí, vai saber melhor que a gente. Ele é o cara que senta, ele estrutura toda a parada, ele monta tudo perfeito antes de começar a história. E aí, quando ele vai escrevendo a história, tudo já tá pronto ali, as coisas são bem mais harmônicas. Então, nesse caso, foi a melhor adaptação que eu vi de RPG pros cenários. Se encaixa perfeitamente. É assustador, cara. É assustador. Muito bem. Então, você que não jogou Cosmere ainda, jogue, aproveite. Cupom aí, Dados Mágicos 10 lá no site da Tria Editora. Vamos passar por cima de alguns outros aí se vocês quiserem comentar, vocês podem me ajudar, né? Teve o Symbaroum, o próprio Adrian aí comentou, né, um pouco sobre ele. Tanto o Symbaroum, quando o Beyond the Wall, eu acho que eles estavam naquela pegada tava no hype, pelo menos naquela época, né? No ano ali de 2024, 2025, o Old School RPG. Tinha vários Old School RPG ganhando prêmios lá fora, e essa moda tava chegando aqui no Brasil. Tanto o Old School quanto o Dark Fantasy, né? Eram dois temas que estavam em alta, e a Tria Editora trouxe esses dois, então, pro Brasil, que tem essa pegada, né? Tanto o Symbaroum quanto o Beyond the Wall, eu acho que os dois se encaixam na temática Old School e Dark Fantasy. Tanto que eu acho que é o Symbaroum, se eu não estou enganado, que ele tem 3 tipos de arquétipos só. Que é guerreiro, ladino, e tem um de mago ali, de místico. Então, isso é bem old school, você não ter ali aquela variedade de opções, é um negócio mais raiz mesmo e tal. E aí depois você se especializa em alguma coisa dentro do arquétipo, né, alguma ocupação. Mas ele tem todo esse visual mais antigo e completamente Dark Fantasy, né? Tô louco ou não? Eu vi mais sobre Beyond the Wall. Eu achei ele, assim, eu vi ele num evento, no Iniciativa RPG, e eu vi a capa ali, eu já me apaixonei, entendeu? Depois eu fui procurar mais sobre ele. Eu achei bem interessante porque eu gosto muito de RPGs que são naquela pegada do tipo, vamos sentar e jogar, entendeu? E ele acaba sendo um deles porque ele tem uma facilidade maior, até mesmo pelo fato de você ter os playbooks, né? Então você tem uma facilidade maior de você sentar com um grupo de amigos e criar ficha. Mesmo porque você não cria ficha, você vai escolher a sua ficha. Mesmo que você nunca tenha jogado, eu acho que isso é muito interessante. Seria assim, pra mim, se eu fosse criar um sistema de RPG, eu faria você sempre ter os playbooks ali. Porque às vezes, quando eu falo por eu jogar muitos sistemas diferentes, você não sabe ali quais vão ser as melhores escolhas pro seu personagem. Nossa. Então você escolhe alguns atributos e perícias e etc. Que, cara, tu vai jogar uma aventura toda e não vai usar ele. E aquelas que você precisava usar, tu não escolheu. Então, assim, eu acho que é bem interessante pra quem tá começando também a jogar RPG, por não saber montar uma ficha direito, por não saber equilibrar uma ficha, não saber o que a aventura espera. E aí também não só isso, como, por exemplo, se você tem um grupo de amigos que sempre joga, beleza, cada um vai sempre jogar com um estereótipo diferente. Esse daqui vai sempre bater, esse que vai sempre curar e etc. Mas quando não é um grupo assim que já tá tão entrosado assim, você acaba que tu vai chegar numa parte, como uma vez eu joguei um sistema que a gente tinha 3 ocultistas e mais nada, entendeu? Então assim, fica um pouquinho complicado. Então você ter o playbook, você já não faz com que você tenha personagens iguais, né? E a ideia dele mesmo de ser tipo, todo mundo ali, a ideia do Beyond the Wall todo mundo vive numa mesma comunidade. Então também diferente de outras aventuras, onde o mestre tem que quebrar a cabeça para pensar, cara, como é que eu vou unir essas pessoas que vierem de lugares totalmente diferentes? Não. Ali todo mundo se conhece, todo mundo vem da mesma comunidade, o que é muito interessante para que você já tenha um laço entre os personagens dos jogadores, e não só entre os personagens jogadores, como os NPCs. Então a morte de um NPC, alguma coisa que acontece com o NPC, não é algo que afeta, beleza, eu sou um NPC. Não, pô, aquele NPC viu você crescer, entendeu? Pô, tu comprava carne lá no açougue dele. Então eu acho que isso faz com que as pessoas, na minha visão, faz com que seja tudo mais pessoal, traz para essa narrativa mais pessoal. Eu acho muito legal, eu acho muito interessante. É um sistema que eu tô doida para jogar e que, cara, já tô vendo de próximo evento, assim, provavelmente lá no DOF eu devo ver se eu comprar os livros lá fisicamente, porque aqui é mais fácil do que chegar o livro até minha casa. Premiado também, Beyond the Wall fez um sucesso grande ali. Eu conheci a Tria por esse sistema em específico, até porque eles são super acessíveis. Eles bati um papo com eles já, vou botar um PDF aqui, ver o que você acha e não sei o quê. E eles já passaram pra gente poder fazer vídeo, divulgar no canal. Massa demais. Adrian, se você tivesse que escolher entre o Symbaroum e o Beyond the Wall, ia em qual?
Cara, infelizmente eu não tive muito contato com nenhum dos dois. O Simbaron, eu tenho o escudo do narrador, li o PDF, mas não cheguei a narrar, infelizmente, nem jogar. O Beyond the Wall, como a Mione falou, o único contato que eu tive com ele foi a capa mesmo, que é belíssimo, realmente. Mas eu gostei, o que me chamou a atenção do Simbaron justamente foi esse tom mais Dark Fantasy, como você comentou antes. Eu, por vezes, assim, eu gosto. Tanto é que uma das campanhas que eu mais gostei de narrar até hoje foi a de Ravenloft, né, em D&D, que é Dark Fantasy, óbvio. Então, eu gosto da pegada de ser mais difícil, né, você ter menos recursos, ter que ser mais criativo. Então, tem a questão da narrativa também, que a Mione comentou em relação a como você se joga, né, você tem que buscar outras formas de interagir com o mundo. Mas, infelizmente, entre esses dois eu tenho pouquinha experiência mesmo. E o escudo do mestre que você pegou é bonitão, aquele da árvore, né? Tem umas pessoas meio bonitão. na neblina, assim. Nossa, dá um clima bem dark no negócio. Muito bem, vamos falar então sobre Lancer, galera. Lancer que foi, eu acho que o primeiro grande sucesso financeiro dentro ali da Tri Editora. Pode ser que tenha tido algum antes que passou aí batido por mim, mas eu acho que foi, porque, galera, o financiamento coletivo de R$360 mil é muita coisa, assim. E como a Mione bem disse, nós jogamos aqui no canal a One Shot com o Lucius. E o que eu gostei é que o Lancer, ele tem dois modos de se jogar, tá? Meio que tipo assim, você vai jogar o modo superficial, que foi o que a gente fez. A gente montou ali, todo mundo tem um mecha, né? Tem toda aquela parada de robôs gigantes e tudo mais que vão lutar entre si. O seu próprio personagem, ele vai ter algumas modificações. O meu lá, por exemplo, ele era... um soldado produzido em laboratório, entendeu? Ele tem toda uma parada bem ficção científica, e você vai lá, monta o seu robozinho e joga. Mas ele tem o lance de você jogar um modo avançado, que você vai ali esquematizando o seu mecha nos máximos detalhes, vai otimizando a build, dá pra fazer um negócio absurdo ali, e também muito tático. Você pode jogar ele de um jeito extremamente tático. Os mapas, eles são eu não sei se a forma geométrica é losango, sei lá qual que é, mas ele tem aquela colmeia, hexagonal, né? Hexagonal, forma colmeia, e aí você consegue ter uma precisão gigante ali do que você quer fazer e tal. Cara, realmente, pra quem quer se aprofundar no sistema, não, vamos jogar mecânica aqui. O Lancer, ele permite também fazer isso de um jeito que eu nunca tinha visto antes na separação. Vamos jogar casual, a gente monta o nosso mecha aqui, tira uma onda, e vamos jogar esquematizado o negócio, vamos ir a fundo. Então, me surpreendeu bastante aí por conta disso. E sci-fi clássico, galera. Sci-fizão de mecha, lutando no espaço, explorando planeta diferente, ou você pode colocar a galera no meio de uma guerra, dá pra fazer de tudo quanto é jeito. Sistema D20, não tem BO, ele usa principalmente D20 e D6, para o D6 para adicionar alguns bônus ali, e tem muita opção de mecha, né? Eu lembro até que quando a gente pegou ali a versão para fazer a nossa one shot, ainda não era a versão oficial, ele não tinha todas as opções de mecha possível, mas existem muitas, né? Depois no livro final eu fui ver, tem opções infinitas de mecha, é loucura o que dá para se fazer com o Lancer. Alguém quer falar alguma coisa sobre Lancer RPG? Acho que você tinha para falar mais sobre essa questão do mecha mesmo, que eu achei muito legal a quantidade de coisas de personalização que você pode fazer, de forma que, tipo, eu acho que dá para você jogar um número muito grande de aventuras fazendo mechas completamente diferentes um do outro, sabe? Eu achei isso bem interessante mesmo. E o livro é muito bonito também, ele tem um traço mais cartoon, meio que nos personagens. Não sei se esse exatamente é o traço, mas combina bem com a proposta da aventura, porque ele não fica nem infantil demais e nem adulto demais. Acho que o lance do Lancer é justamente um meio termo entre tudo. Então, você vai agradar a todos os tipos de pessoa aí com o sistema. Foi um fenômeno, foi um grande sucesso. Eu sei que lá na gringa a galera também gosta bastante. Os mechas têm chassi. Doideira demais. Podemos ir pro próximo? Podemos pro próximo. Podemos. Depois ali nós temos, galera, Hopefinder. E aí aí quem conhece muito desse sou eu. Eu sei que ele é de apocalipse zumbi, mas tirando isso, sinceramente, eu não sei muita coisa aí. O financiamento coletivo ele também foi um sucesso. Só vou acrescentar a minha opinião aqui sobre o visual. Ele tem uma atmosfera, pelo menos me passa uma atmosfera ali mais séria no sentido de o livro parecer um arquivo, né? Como se fosse um arquivo proibido ali, um arquivo que não deve ser mexido na capa e tal. O máximo que o meu conhecimento e opinião vão de Hopefinder, eu deixo com vocês aí.
Cara, então, uma coisa que o Pathfinder, né, ele é essa pegada de zumbi, né, e é uma temática que eu gosto bastante. Eu joguei poucos RPGs de apocalipse zumbi, nenhum deles foi usando o sistema. Eu tava dando uma pesquisada na Tria, descobri que eles têm esse sistema, e basicamente ele acaba sendo, pelo que eu vi do sistema, e se o Adrian jogou, se ele já jogou, me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu andei lendo, né, ele tem uma adaptação do Pathfinder 2, segunda edição, se não me engano, que ela é muito focada nessa parte de combate zumbi, que as lutas são bem letais, estratégicas, e acho que esse é um ponto de qualquer sistema, qualquer RPG de apocalipse zumbi. Se você, qualquer outro sistema que você joga, qualquer outro universo que você joga, na verdade, você é mordido por uma criatura, tá, beleza, mordeu, sim, ok, vou tomar uma poçãozinha de cura e pronto. No apocalipse zumbi, você é mordido, ferrou, você vai ter que amputar o seu braço, amputar a sua perna, entendeu? Dependendo da parte do corpo, não dá pra amputar, é se entregar e fui. E o Pathfinder, ele traz bastante isso, ele traz muito essa letalidade, essa parte do erro. Um pequeno erro, ferrou, você está cercado. Um pequeno erro, ferrou, se você não morreu, você vai morrer, ou você vai virar um zumbi. Mas aquela parada também, ele precisa muito que a pessoa conheça já sobre o Pathfinder segunda edição. Não é um sistema que você tem como simplesmente pegar ele e jogar somente a partir dele. Você tem que ter um prévio conhecimento sobre Pathfinder. Você, Adri, que é o maior conhecedor que eu tenho, assim, sobre qualquer coisa sobre Pathfinder. Qualquer coisa tem Finder, o nome dele já vem na minha cabeça. Também comigo assim. Sim, cara, esse eu tenho a versão em inglês, e depois, quando a Tria trouxe, tá aqui em cima os 3 livros que eu comprei, os 3 separados, os 3 arquivinhos ali. Quando eles trouxeram também, foi um dos primeiros que eu apoiei, físico. E como a Mione falou, que eu tinha citado lá no início, é o Jason Bowman que trouxe. Ele é um dos criadores e grandes nomes ali do sistema de Pathfinder, que trabalhou muito tempo atrás também em D&D, lá na 3ª, 4ª edição. Então, eles criaram para o Pathfinder segunda edição um motor de regras robusto, muito fechado. A matemática ali é muito próxima, eles conseguem prever de uma forma melhor e lidar com alguns problemas que em outros D20 não se consegue lidar, né? Principalmente em relação à matemática, balanceamento do jogo, etc. Então, o que eles quiseram demonstrar com isso também? Que você pode pegar esse motor de regras e aplicar outras temáticas e outros sistemas em cima dela. Pathfinder, se eu não me engano, foi o primeiro deles. O Jason Bowman está até trabalhando num outro, que deve sair ainda esse ano, que é o Hellfinder. E aí é um outro tipo de cenário, é um cenário de investigação mais cutulesca, ou então de abominações e no mundo atual. Então o Pathfinder, ele pega ali o sistema padrão de Pathfinder, ele arranca as classes. Você é um sistema de perícias, como se fosse, né, vou mais ou menos aqui como se fosse um Call of Cthulhu, no sentido que você vai pontuando as suas perícias e não baseado numa classe em si. Você pega todos os talentos praticamente que existem no livro padrão de Pathfinder, desde que não seja mágico ou tecnológico, algo do tipo. Ele introduz algumas coisas a mais, como algumas regras extras de morte, como os seus equipamentos vão ficando danificados, então te obriga a você reparar eles depois, procurando sucata, etc. Então ele tem várias modificações do sistema padrão de Pathfinder para tornar ele mais letal, mais perigoso. E um dos principais pontos também é a parte da esperança. Ele trabalha com a parte flashback, em que você consegue recuperar a esperança, por isso o nome do jogo, Pathfinder, para você resistir àquele maremoto de desgraça, né, que é um apocalipse zumbi. Então, dentro do jogo, se você estiver numa situação muito tensa, complicada, você tem essa mecânica do flashback para você contar parte, um monólogo, né, do seu personagem, uma lembrança do seu personagem, para que isso você tenha alguma vantagem ali na situação. Então, é bastante interessante. Cara, que legal, velho. Eu gosto muito da temática de Apocalipse Zumbi. Uma das primeiras campanhas que eu joguei na vida é Apocalipse Zumbi, e é algo que eu gostaria muito de voltar. Até despertou meu interesse aí pra dar uma olhadinha aí atrás. Gostei bastante. Depois, galera, eu queria fazer um outro compilado aí com vocês, de outros 3 sistemas da Tria, pra gente comentar por cima. Ele seria o Shadow of the Dormlord, inclusive o financiamento coletivo, que é o financiamento coletivo atual aí, que tá chegando ao fim na Tria Editora. Você, na data da postagem desse vídeo, vão faltar ali alguns dias para finalizar, então ainda dá para pegar quando você estiver vendo esse vídeo no dia do lançamento. E basicamente ele vem naquela pegada lá dos primórdios da Tria Editora,
com um negócio mais old school, uma parada bem Dark Fantasy, tá? Bem Dark Fantasy, sistema difícil. E o Shadow of the Armor Lord, ele é bem famoso lá fora. Outro que eu queria colocar aí na discussão é o próprio Ronin RPG, que fez um certo sucesso também. Ele vem naquela categoria de nascidos do Morkborg. Então o Morkborg, ele é um sistema que tem um apelo de design gráfico muito forte, é muito bonito por si só, e tem um sistema também que é bem difícil, mas que agrada bastante gente. O Ronin, ele vem nessa pegada toda de design e dificuldade de Morkborg, mas voltado ali para uma parada mais cultura oriental, uma parada muito de Ronins, samurais e coisas do tipo. E o terceiro que eu queria colocar nesse balaio também é o próprio Urban Shadows, que eu tive a oportunidade de jogar. Eu fiz uma one shot lá no meu canal, acho que o Mione jogou comigo, não foi? Essa one shot? Joguei. Bem legal também, tem já uma pegada mais sobrenatural ali, com uma grande variedade. Queria colocar tudo no mesmo balaio aí. Querem comentar alguma coisa específica sobre algum desses três? O único que eu joguei mesmo foi aquele que você narrou, né? Que foi exatamente o do Urban Sheldon. E, cara, eu achei muito legal a temática dele. E por ele ser um sistema que ele é muito mais de pensar, de você pensar no que você vai fazer, né? Porque você tem a parte das dívidas, de você saber como utilizar isso. Ele é um jogo que ele é muito estratégico. Ele é um jogo que depende muito da sua lábia, do seu RP. Roleplay. De você fazer o contato com as pessoas certas, saber como fazer esse contato. Eu gostei bastante, porque como eu geralmente tenho problema com os dados, então uma coisa que é mais baseada no RP me beneficia um pouco, entendeu? Não que eu seja melhor possível no RP, mas eu sou melhor no RP do que nos dados. Então isso ajuda bastante, assim, eu gostei muito desse sistema. O que eu mais gostei dele foi a variedade de classes que a gente tem. Tem de tudo um pouco, né? Aqui dá até pra mostrar pra vocês, olha o tanto de coisa que você pode ser. Desperto, caçador, oráculo, espectro, juramentado, veterano, feérico, diabrete, maculado, vampiro, mago e lobo. Basicamente eles pegaram as principais, mitologias sobrenaturais que existem aí e colocaram tudo no mesmo balaio. A diversidade e cada um desses arquétipos, eles têm uma especificidade, ele tem habilidades específicas, eles vão servir para cumprir missões de um jeito diferente, e eu achei muito criativo o jeito que eles conseguiram amarrar todas essas classes em um lugar só. Só que assim, para quem é aquele jogador que ele quer mais... eu sou o tipo de jogador que eu espero as missões, que o mestre dê a missão e eu simplesmente fique lá de boa e siga uma planilhazinha. Ele não é o tipo de jogo que é para esse tipo de jogador. Ele é para aquele jogador mais proativo e que esteja disposto. Eu acho que mais nesse do que em qualquer outro, você tem que estar disposto a você ferrar outros jogadores também, que acaba sendo ali uma briga entre os jogadores para saber quem vai conseguir utilizar a influência certa. É muito interessante, mas eu acho que também uma coisa que pode complicar para o narrador é a quantidade de NPCs, né? Com dívidas e etc. Então, sim, tem que administrar bem. Já recomendo o mestre criar uma planilhazinha lá com todos os NPCs, as dívidas deles, entendeu? Para você poder saber o que fazer, porque senão pode acabar se perdendo um pouco. Quer comentar algum desses três aí do balaio? Eu vou comentar o que eu tenho mais contato, que é o Shadow of the Demon Lord, e por consequência o Shadow of the Weird Wizards também. O Demon Lord veio primeiro, ele foi feito por um cara chamado Robert Schwalb, que inclusive veio no canal da Tria, eles fizeram uma entrevista com ele recentemente, muito, muito bacana. O Robert, ele trabalhou também em D&D na terceira e quarta edições, ele é um cara assim super acessível, tá até nas redes dele mesmo, responde dúvidas, já respondeu várias dúvidas minhas, sim. E ele fez um D20 bem simplificado. Tanto é que em Demon Lord e Weird Wizard, esse tudo eu tenho aqui. Eu sou bem fã da Tri, então tem Ronin, Lance, tá tudo aqui atrás. Shadow of the Weird Wizard, pego tudo deles, que realmente é muito bom. Mas no caso de Demon Lord, você tem 4 atributos e acabou a sua ficha praticamente. Nossa. Você não tem perícias, não tem mais nada. Todos os seus testes são em cima dessas 4 perícias. Aí ele foi um dos primeiros que eu vi assim, a praticamente dar importância só pro seu modificador, esquecer aquela questão de pontos de atributos necessariamente. E tem até ele lança 1 milhão de suplementos, né? Que pra quem for pesquisar em inglês, tem 1 zilhão de suplementos de Shadow Demon Lord. Inclusive uns que traz uma forma que eu gostei muito de narrar. Que os próprios jogadores rolam todos os dados, o narrador não rola nenhum dado. Então o jogador rola para se defender, por exemplo, contra magia, contra ataques inimigos, o narrador não rola nenhum dado.
E ele, como o Oblitai comentou, ele é um Dark Fantasy muito, muito intenso. A forma, ele é bem old school em alguns pontos também. Por exemplo, a forma padrão de você jogar é você cria 4 personagens nível 0 para cada jogador, e aí a primeira sessão é para ver qual que vai sobreviver e ele vai ser o seu personagem. E a partir de como você interage nessa sessão dos seus personagens de nível 0 que sobrevivem, você vai saber para que trilha, né, que caminho ele vai seguir. Se ele vai ser um guerreiro, se ele vai ser um ladrão, se ele vai ser um mago. E daí pra frente ele vai evoluindo, né, até o nível 10, se eu não me engano. Acho que tanto o Demon Lord quanto o Wizard vão até o nível 10. Um dos grandes chamarizes também desse sistema é a imensa customização que você pode ter. Então você consegue unir vários tipos de caminhos, trilhas, como se fossem, né, as classes, e sobrepor elas de uma forma bem única. Então, a galera que gosta muito de jogar o Shadow menciona muito isso, de ter uma variedade quase que infinita de possibilidades de personagem para você jogar. É um sistema muito simples, muito mortal. Eu narrei uma campanha assim, de 5, 6 sessões e não teve nenhuma sessão que não morreu pelo menos um personagem. Meu Deus. Então ela é muito letal, brutal, e ela é um pouco mais focada realmente em algo bem obscuro e apocalíptico e tenebroso. Se você prefere algo mais de alta fantasia, mas gostou dessa simplicidade, da customização, tem o Shadow of the Wizard, que a Tria também já lançou. O financiamento já acabou, mas eles têm no site deles, acho que já está disponível para você comprar separado, que já usa praticamente as mesmas regras, com algumas modificações, mas de alta fantasia. E você consegue narrar sua aventura padrão ali de fantasia, com magia, com criaturas feéricas, com dragões, etc. Então, poxa, é muito, muito bom. É um sistema que é muito simples também de você pegar e jogar. E é algo que está muito próximo do que a gente costuma jogar, ele é bem simplificado. Ele é um sistema muito forte lá fora, né? A galera é apaixonada no sistema. Eu fico feliz que ele tenha chegado aí ao Brasil. Espero que a comunidade brasileira de Shadow of the Lord seja tão apaixonada quanto ele é grande lá fora, né? E aí, galera, o do Ronin, como eu falei, ele segue essa toada ali do Mark Borg, e ele tem umas coisas bem interessantes entre si, que são a beleza do livro. Eu acho que é a que mais ressalta pra mim, mas a gente tem dentro do sistema a questão da honra. Então você vai trabalhar ali a honra e a desonra dependendo das ações do seu personagem. Isso vai acabar te dando ali vantagens e desvantagens. Tem classes baseadas em arquétipos orientais que são bem interessantes. Então a gente vai ter o próprio Ronin, a gente tem o Samurai, a gente tem um monge bêbado, galera, que é doideira demais, o Sumo. Então tem várias coisas baseada na cultura oriental que eles conseguiram trazer pro RPG, que é interessante. Também é um sistema, né, na base do hard ali, no difícil, um tanto quanto letal. E você vai explorar a cultura oriental de uma maneira geral. E aí, galera, pra gente finalizar, tem outros 2 sistemas que eu queria abordar aqui. Depois vocês podem trazer outros, se sentiram falta de algum. Que é o próprio Dragonbane e o Berserk. O Dragonbane, ele foi um dos financiamentos recentes aí, foi de 2026 da Tria Editora. Foi um grande sucesso também, 325 mil financiado. Eu acho que o Late Pledge deve estar rolando ainda. Eu fiz vídeo no canal porque ele tem uma coisa muito interessante, que é o marreco. Você pode jogar como um pato dentro do sistema. Isso aí, eu acho, quem que nunca quis jogar como um pato dentro de um RPG, tá maluco. Então a gente tem o marreco, que é uma das classes jogáveis, é uma das raças jogáveis ali dentro do Dragonbane. O sistema dele não é difícil, mas ele vem nessa pegada também ali, consideravelmente old school. Ganhou já prêmio do Enes, que é uma das maiores premiações que a gente tem dentro do mercado do RPG de mesa. E ele vem nesse clássico de fantasia medieval, muito bonito. E a Tria, ela já trouxe pra gente ali a tríplice do Dragonbane, que é o livro de regras, o bestiário e também o livro de aventuras, com aventuras bem legais ali que podem se encaixar entre si. Comentei bastante disso sobre no canal, um sistema que eu gostei. E o outro, que é o que tá rolando o financiamento agora, o financiamento atual, o coletivo da Tria Editora, é o Berserk, sistema que eu tô estudando. Vou fazer um vídeo no canal também bem legal aí, com certeza. E ele vem nessa pegada do Mark Borg, ele é da filiação Mark Borg da vida, então ele tem essa toada de ser um design muito chamativo, né? Um projeto gráfico muito bonito, bem impressionante. Só que agora, ao invés de a gente mergulhar, como eu falei do Ronin, que mergulha na mitologia oriental, dentro do Berserk a gente vai obviamente mergulhar na mitologia nórdica. Então você vai ter aí todas as características. Eu gosto bastante da mitologia nórdica e esse sistema, ele me ganhou muito aí por conta disso.
A gente vai ter todos os deuses do sistema nórdico ali para você ser devoto, não ser devoto. As classes, elas vêm muito nessa pegada também. O próprio Berserk, assim como o Ronin, né, o título, ele é uma das classes jogáveis sempre. E tem a mortalidade, o nível de dificuldade do Morkborg, que para quem conheceu aí já sabe, inclusive é dos mesmos criadores de Ronin. E eu tô curtindo bastante o que eu tenho visto por ali, tá? Ele tem chamado a atenção. Você consegue ser... Tem umas classes bem diferentes, assim. Tem uma classe que é de um necromante, que ele tem habilidades muito legais, bem baseado no que a gente conhece de mitologia nórdica. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome deles, que é mais fácil. Olha aqui. As classes são Berserk, Valkyria, Guardião, Jotun de Gelo, Elfo da Luz, Mestre Ferreiro, Espectro. O que eu tava falando era o Espectro. Muito legal. Construto de Chamas, Pastor de Almas e Arrasa Reinos. Então a gente tem classes aí que são bem inspiradas na mitologia nórdica, são bem diferentes entre si. Querem comentar alguma coisa sobre esses dois sistemas aí específicos? Esse eu não conheço. Mais recentes, né? São todos mais de agora, assim. Sim, Dragonbane eu participei. É bacana, eu dei uma lida, não joguei ainda. Uma das partes mais me chamou a atenção é a possibilidade de você contrair dano para conjurar feitiço. Então eu achei bacana. Essa mecânicazinha já me chamou a atenção dentro de regras. O Berserk eu ainda quero apoiar ele, porque ele parece muito interessante, principalmente pelo cenário, né, que eles propõem. Parece muito, muito bacana mesmo. E só a capa do livro já é muito bonita. Eu achei fantástico. E pra finalizar, galera, só pra vocês terem uma ideia, eu e o Lúcio, a gente tava computando ali mais ou menos dos lançamentos prometidos da Tria Editora. É brincadeira de, tipo assim, 2 ou 3 sistemas de RPG por mês, tá? No sistema de financiamento coletivo. Então, assim, os caras estão trabalhando, viu? Os caras estão trabalhando muito. Porque eu nem tinha ideia de que existia tudo isso de sistema de RPG há 2 anos atrás. A coisa foi acontecendo ali, eles trazem uma diversidade muito grande e os caras não param, velho. Sem falar no grande anúncio que eles fizeram, né, da licença gigantesca que é o Warhammer, que eles vão trazer o sistema de RPG. Cara, isso foi realmente um baita anúncio, assim. Corajoso, né? Corajoso, porque Warhammer nossa, galera, é extremamente famoso lá fora. Eu acho que pelo menos você já ouviu falar de Warhammer alguma vez na sua vida. E a carga de material, falo assim, além de terem que garantir uma qualidade grande, porque quem gosta de Warhammer é apaixonado, não tem aquele meio termo, tipo, eu curto. Não, ou você é aficionado em Warhammer, ou você só ouviu falar e não teve tanto contato. E aí é uma grande responsabilidade mesmo eles trazerem, e eu quero muito ver se for financiamento coletivo eu vou participar sem sombra de dúvidas, porque eu só ouvi falar, não conheço, mas quando vier pro Brasil agora é um negócio que eu quero mergulhar de cabeça também. Eu acho que tem muito conteúdo bom pra gente conversar disso daí. De maneira geral é isso, galera. Então fiquem de olho ali. Eu e o Lúcio no Novidades, o Alerta RPG que a gente tem aqui no canal, a gente sempre fala quando começa o financiamento coletivo novo da Tria. Como o Adrian bem disse, nós temos aí um grupo deles, né? Que você pode ficar de olho também para ser informado quando começar. Cada financiamento coletivo novo que eles começam, eles fazem um grupo diferente, então dá para brincar bastante. E de forma geral é isso. São bem parceiros. Eu não conheço ainda os cabeças da Tria Editora, mas espero vê-los no DOF. Acho que vai ser um prazerzaço conhecer todo mundo. A galera gosta mesmo de RPG, trabalha muito, é impressionante. Tô ansioso pra isso. Alguma coisa querem comentar pra gente fechar aí, Tria Editora? E ela continue trazendo sistemas como tem feito até agora, porque por mais que pareça assim, tem muitos sistemas que seja complicado de escolher, mas com certeza você vai ter ali aquele sistema que é o seu queridinho e que vai fazer você se apaixonar por RPG mais do que você já é, ou vai fazer seu jogador se apaixonar por RPG mais do que já é. E eu acho que o grande legado que eles já trouxeram, como o Bitai comentou lá do início, também é um dos principais pontos que me faz continuar acompanhando os lançamentos deles, é a profissionalidade e a confiança que eles transmitem, né, para o consumidor, para quem está ali participando do financiamento deles. Então eles já revolucionaram nessa questão. Também, do meu ponto de vista, foi a primeira editora, pelo menos grande, com grande notoriedade, que entregou o PDF assim que a meta base foi batida. Então eles estão modificando o mercado e a partir disso eu já vejo vários outros financiamentos fazendo mesmo, meio correndo atrás. E eles entregando
Warhammer é um deles, mas o Cosmere, que já terminaram agora, nessa qualidade, um produto gigantesco no mundo todo, tão querido como o Mobitai comentou, isso é uma coisa que muda a forma da gente ver até outros produtos de outros mercados. Então, acho que eles revolucionaram nesse sentido, assim, tanto de confiança, de entrega, de prazo, de responsabilidade, é algo que realmente eles estão bastante parabéns. Eu fico muito feliz da gente ter uma editora tão fantástica aí no nosso solo brasileiro. Aqui vem o Warhammer. Pra gente fechar, ô Mi, você tá com o Excel aberto aí das campanhas? A gente precisa anotar quando o Adrian vai narrar o Hope Finder pra gente, hein? Pode esquecer aí, tá? Já tô abrindo aqui, peraí. Abre aí, deixa no jeito. É isso, galera. Não esqueçam. Se você me avisar, vai ser bom. Não, vai ser de surpresa. A próxima vez a gente vai te chamar pra um vídeo, quando você vê, um one shot de Hope Finder que vai estar rolando aqui. Fique esperto. Aí você se vira, a gente só vai falar pra você que tem que narrar. Saber. E como são os nossos personagens, tu cria na hora. Começou. Galera, é isso. Deixem o like, se inscrevam no canal, não esqueçam de conferir lá. O canal Torre Arcana tá aparecendo aqui no título também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada aí do RPG Sem Filtro de Editoras. E principalmente comentem aí os temas que vocês querem pra futura e próxima temporada. Galera, valeu demais pela participação. Muito obrigado, tamo junto. Vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço. Tchau. Valeu!